Você sabia que 1 em cada 3 brasileiros pode desenvolver câncer de pele, segundo as estatísticas? E o que isso quer dizer na realidade? Quer dizer que o risco de você, um parente ou alguém que você conhece desenvolver lesões de pele malignas, cânceres de pele, infelizmente é muito alto no Brasil. E eu quero desmistificar um pouco esse assunto, porque às vezes o que a gente considera é só uma pintinha, pode ser uma coisa mais importante. E saber alertar quem está próximo da gente ou identificar sinais importantes em nós mesmos faz muita diferença para o tratamento oncológico dos tumores de pele. Eu sou a doutora Luísa Oassi, sou especialista nesse tipo de câncer, o câncer de pele, além de também trabalhar com sarcomas de partes moles. É muito importante falar sobre os cânceres de pele por eles serem muito mais frequentes. Todos os dias, no consultório, chega algum paciente com um autodiagnóstico de uma lesão que mudou de característica, aumentou de tamanho, ou encaminhado por um médico clínico, ou dermatologista, ou até mesmo cirurgião, para que essa lesão de pele com suspeita maligna seja tratada de maneira adequada. Porque tratar de maneira adequada faz diferença no resultado do tratamento oncológico. Quando a gente fala nessa probabilidade de 1 em cada 3 poderem desenvolver cânceres de pele, os cânceres de pele que a gente está falando são principalmente 2 tipos. Os não carcinomas, que são os melanomas, tumores pigmentados que ocorrem com mais frequência dentro os não carcinomatosos. E os carcinomas de pele, como o carcinoma basocelular e o carcinoma escamocelular. Esses muito mais frequentes do que todos os outros tipos de câncer de pele. E sim, existem vários, só que esses 3, melanoma, carcinoma basocelular e carcinoma escamocelular, são os mais frequentes, sendo o carcinoma basocelular o mais frequente de todos eles. E esses carcinomas, o basocelular e o escamocelular, eles podem surgir de maneiras diferentes. Eles podem surgir com feridinhas, nódulos, lesões brancacentas, branquinhas ou avermelhadas com vasinhos que progridem de tamanho e que aparecem principalmente em áreas onde a gente já tomou sol, já se expôs ao sol. Já o melanoma é uma lesão pigmentada. Existe uma regrinha muito interessante para a gente entender qual pintinha, qual lesão pigmentada é suspeita ou não, que é a regra do ABCDE. Se uma pintinha escurecida com pigmento tiver assimetria, A, bordas irregulares, B, cor variada, C, um diâmetro D maior que 5 milímetros, ou evoluir, mudar de característica dentre qualquer uma dessas características, ela passa a ser uma lesão suspeita e ela precisa de, no mínimo, uma avaliação do especialista. Às vezes, até uma dermatoscopia, que é uma lente de aumento que consegue identificar essas características melhor. Podendo, então, gerar a indicação formal, a indicação definitiva de biópsia, para que a gente consiga entender exatamente o que é essa lesãozinha ou essa pintinha nova ou diferente que apareceu normalmente numa área exposta ao sol. Os melanomas também podem aparecer em áreas não expostas, e os carcinomas também. Mas os melanomas de sola do pé, palma da mão e região de unha, eles também têm que ser observados, mesmo que nessas áreas não tenha tido exposição ao sol. Então é importante que a gente derrube alguns mitos sobre os tumores de pele. O primeiro deles é que melanomas e tumores de pele em geral, mas principalmente melanomas, só aparecem em pele clara. É claro que a pele clara ela é mais suscetível, ela tem mais risco, mais chance, mais possibilidade de desenvolver melanoma quando exposta ao sol. Mas isso não quer dizer que pacientes que têm a pele mais pigmentada, mais escura, não tenham risco. Nesses pacientes, em particular, é importante que a gente examine solas dos pés e palmas das mãos e a região das unhas também. Um outro mito, um segundo importante também, é que se tem uma lesão de pele que não dói, não incomoda, é porque ela não é maligna ou não oferece nenhum risco. Isso também não é verdade. A maioria esmagadora dos cânceres de pele, sejam eles melanomas ou os carcinomas, eles não causam dor no início da doença. Por isso, examinar a pele é importante, para que a gente consiga identificar características de lesões que às vezes a gente não sente, não percebe e não viu que surgiram recentemente. O terceiro mito é que eu preciso usar protetor solar só quando eu vou me expor ao sol.
me expor ao sol, que eu falo intencionalmente. Quando eu for à praia, piscina, ou quando eu for praticar esportes ao ar livre, são os momentos que eu preciso passar protetor solar. Não, gente. O dano da nossa pele causado pelo sol, ele é cumulativo. Então, mesmo que a gente tome muito pouco sol, ao longo de toda uma vida, de pouquinho em pouquinho, essa pele vai sendo lesada. Atualmente, a gente indica o uso de protetor solar diário em todas as áreas expostas. Rosto, pescoço, para quem tem cabelo curto, orelhas, mãos, braços. Pessoas que dirigem, por exemplo, ficam com os membros expostos ao sol durante períodos longos de tempo. Nesses pacientes é muito importante esse tipo de orientação. Pessoas que trabalham ao ar livre, em empregos rurais ou às vezes em construção civil. Esses pacientes também estão sendo expostos ao sol. Então a gente tem que pensar que não só as atividades de lazer na praia, piscina, esporte, vão causar exposição solar intencional. É importante a gente lembrar de procurar ajuda. E quando que eu vou procurar uma avaliação especializada para esses tumores? Quando eu perceber algumas dessas características, quando eu perceber uma lesão nova que surgiu, que não existia em algum lugar, principalmente quando essas lesões elas não desaparecem. Uma feridinha que fica mais de 4 semanas, 1 mês, uma lesão que começa como uma espinha e vai aumentando de tamanho sem reduzir, sem melhorar, elas são lesões que elas precisam ser avaliadas. Assim como as manchas escuras, principalmente com aquelas características que eu falei. Assimetria, bordas irregulares, cor irregular, um aumento de tamanho e evolução. E vamos nos lembrar que a nossa pele fala com a gente todo dia. Basta a gente olhar no espelho. A autoinvestigação é importante. Então, se você perceber alguma lesão, alguma coisa que você considera diferente ou nova, é importante que isso seja avaliado. Se inscreve no canal, que eu vou falar muito mais a respeito dessas doenças. Vou colaborar para essas dúvidas que a gente tem no dia a dia. E vou estimular que você use protetor solar, se proteja do sol e que examine sua pele com frequência e a pele das pessoas próximas a você.